Então, vamos ao comentário da leitura do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Querido Deus, Pai amado, Espírito Santo, eu te peço, venha nos conduzir para compreender esta escritura lida. Vem dar-nos o entendimento. Aqui eu estou, Senhor, consagrando a minha vida ao Senhor, para fazer estes comentários baseados na Tua verdade, na Tua vontade. Venha nos ensinar, venha nos dar um coração ensinável, Senhor, para podermos avançar, crescer na Tua palavra. E assim nós crescermos para a glória de Deus. Então, queridos, conforme eu li o capítulo 2, aqui eu quero, comentar o versículo 1 ao 13, onde a gente aqui nós lemos que o Espírito gera a igreja. E o autor, ele vai nos dizer que esse relato é simbólico, que de fato, quando o autor escreveu, as comunidades cristãs já se haviam espalhado por todas as regiões que mencionadas aqui. Ou seja, o relato lido aqui, ele é simbólico, porque quando o autor, que é Lucas, escreveu, as comunidades cristãs já haviam sido espalhadas por todas as regiões aqui mencionadas. O que Lucas quer mostrar com isso? Lucas quer mostrar o que está na base de qualquer comunidade cristã. Ele quer mostrar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz lembrar, compreender e continuar o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é lido, a respeito do Pentecoste, que veio para os apóstolos, e o Lucas, ele vai nos dizer que o Pentecostes, celebrado 50 dias depois da Páscoa, comemorava então a aliança e o dom da lei. No novo Pentecostes, Deus entrega o seu Espírito, realizando a nova aliança. Amém? E Lucas, aqui, ele fala a respeito desse tema, que no Pentecoste, celebrado 50 dias depois da Páscoa, comemorava, a aliança e o dom da lei. Isso antes de Jesus vir, antes de Jesus fazer todo aquele ensinamento aos apóstolos, conforme nós lemos lá no Evangelho de João. Então, Lucas está nos ensinando que o Pentecostes, celebrado 50 dias depois da Páscoa, comemorava a aliança e o dom da lei, ou seja, lá no Antigo Testamento. E ele vai nos dizer que no novo Pentecostes, aí já é diferente. Por que é diferente? Lucas nos explica que Deus entrega o seu Espírito realizando a nova aliança, dessa vez com toda a humanidade. E essa toda a humanidade, ela é representada aqui das 12 nações, Ali a gente contemplamos na leitura que o Espírito Santo veio sobre todos os apóstolos, E eles ficaram então ali cheios do Espírito Santo, ao ponto que eles foram
eles falavam, né, conforme o Espírito lhe concedia que falasse, conforme eu li. Então, Lucas, ele está mencionando esse novo Pentecoste, que foi quando Deus entrega ali o seu Espírito, realizando então a nova aliança. Mas essa nova aliança agora não fica restrita, ela é dada, então, ela é dada dessa vez com toda a humanidade representada aqui das 12 nações. E aqui foi mencionado a questão da língua, né? Eles falaram de acordo com cada regiões, né? Tanto que levantou aquele questionamento ali, as pessoas ficaram espantados e surpresos com o que eles estavam vendo. Então eles diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Né? Aí ele foi mencionando que entre eles haviam pardos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, gente da Judéia, gente da Capadócia, gente do ponto da Ásia, da Frígia, da Pantífla, do Egito, da Líbia, né? E enfim, e até pessoas, né? Ele dizia que muitos de nós vieram de Roma, né? Outros eram judeus, né? Ou pagãos. Então ali eles ficaram assustados, e aí ele dizia: cada um de nós em sua própria língua os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Eles estavam encantados. E aí Lucas vai nos dizer que isso é o novo Pentecoste. O novo Pentecoste que Deus entregou o Espírito, né, realizando então a nova aliança, só que dessa vez com toda a humanidade. A língua da comunidade da nova aliança é o que representa o testemunho de Jesus. Ou seja, o que isso quer nos ensinar, amados? Quer nos ensinar que o Evangelho, cujo centro é o amor de Deus, que reúne os homens, provocando então relação e entendimento, né? Isso foge totalmente o contrário de Babel, conforme está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, né? Mas Lucas está nos dando esse discernimento, né? Que a língua da comunidade, da nova aliança, é o testemunho de Jesus, ou seja, o Evangelho, cujo centro é o amor de Deus, que reúne os homens, né, provocando então a relação e entendimento. Mas Lucas ainda vai nos dizer nos Atos dos Apóstolos que o testemunho ele vai provocar conflitos, né, conforme foi lido lá no versículo 13, quando ele disse que que outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados com vinho doce. Então Lucas adverte, né, que mas o testemunho também provoca conflitos, e esse foi um conflito quando eles disseram, outros estavam caçoando, né, daquilo que estavam vendo, estava mangando, estava rindo, né, o caçoar quer dizer isso. Eles diziam que eles estavam embriagados com vinho doce. Mas então, Lucas ainda vem nos ensinar aqui do versículo 14 em diante, até o versículo 36, né, que o anúncio fundamental foi quando Pedro, que aí estava com os outros 11 apóstolos, ele se levantou e falou em voz alta, né, pedindo ali para que aquelas pessoas que estavam presenciando
aquele momento do Espírito Santo, ele pediu, né, para que prestasse atenção. E ali ele explicou o que estava acontecendo, né? Está acontecendo aquilo que o profeta Joel anunciou. Então, eu creio, amados, que nos nossos tempos, na volta do Senhor Jesus, também isso vai continuar acontecendo no meio de nós. Mas Pedro se levantou e falou em alta voz, pediu atenção e explicou o que estava acontecendo, que aquilo ali estava se cumprindo, que o profeta Joel tinha anunciado, né? Que quando ele disse que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês vão profetizar, os jovens irão ter visões e os anciões terão sonho. E naqueles dias derramarei o meu espírito também sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. E Lucas vai nos ensinar então, a partir desse momento, deste versículo lido, que Pedro apresenta o anúncio fundamental da igreja, mantendo a memória do testemunho de Jesus. A igreja, né, relê o Antigo Testamento, isso que Pedro mencionou, explicando o que estava acontecendo, ele releu o Antigo Testamento e percebe então o mistério central da vida, morte e ressurreição de Jesus. E Lucas, aqui no Atos dos Apóstolos, ele explica então tudo isso. O porquê que, mantendo a memória do testemunho de Jesus, a igreja releu o Antigo Testamento e percebe o mistério central da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Ele explica que Jesus de Nazaré realizou entre os homens a ação de Deus voltada para a justiça e a vida, e foi morto pela estrutura injusta de uma sociedade que gera a morte. Deus, porém, condena essa estrutura, pois ressuscita Jesus e o torna Senhor do universo e da história. Só Deus que poderia ressuscitar Jesus. Então, Lucas, aqui no Atos dos Apóstolos, ele está nos dando este ensinamento, esta clareza, né? Nos explicando que Jesus de Nazaré realizou entre os homens a ação de Deus voltada para a justiça e para a vida. E Jesus foi morto pela estrutura injusta de uma sociedade que gera a morte. Mas Deus, porém, condena essa estrutura, pois o que Deus faz? Ressuscita Jesus e o torna Senhor do universo e o torna Senhor da história. Amém, queridos? Então, recebendo o Espírito que dirigiu toda a missão de Jesus, a igreja se torna, então, testemunha da sua ressurreição. A igreja aqui representada nos Atos dos Apóstolos, a igreja representada pelos apóstolos, pelos os seguidores, e hoje a igreja somos nós que também representamos e damos testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, Lucas está nos mostrando o que Deus faz, né? O nosso Deus, ele condenou essa estrutura a partir do momento que ele ressuscitou Jesus e o tornou nosso Senhor. Jesus torna o Senhor do universo e da história, né? Recebendo o Espírito que dirigiu toda a missão de Jesus. Então, a igreja, ela se torna testemunha da ressurreição. E Lucas vai nos ensinar ainda a respeito que o anúncio é, ao mesmo tempo, a denúncia e o julgamento de
toda estrutura injusta, sempre causadora da morte. Amém? E ainda para finalizar, vamos meditar aqui o que foi lido do versículo 37 ao 41, quando Lucas escreve que o anúncio suscita conversão, né? Porque foi lido lá no versículo 37 que quando ouviram isso, todos ficaram de coração aflito e perguntaram a Pedro, né, e os outros discípulos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo. E ele ainda continua dizendo, né, pois a promessa é em favor de vocês e dos seus filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. É muito lindo. Então, Pedro ali, com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava aquelas pessoas dizendo, né, salvem-se dessa gente corrompida, que os que acolheram a palavra de Pedro, eles receberam o batismo e nesse dia a palavra vai nos dizer que uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Todas essas 3.000 pessoas, amados, abriram o coração para o Senhor e eles se converteram com as palavras que Pedro falava ali. Vê se não é muita glória de Deus. E esse é o meu desejo, que esta unção que foi falada ali por Pedro, naquele tempo, a partir do momento que você ouve esta leitura aqui, o seu coração também seja aquecido, atraído e volte-se para o Senhor e acolham essa palavra que Pedro disse, e hoje eu estou aqui te lembrando, lendo esta palavra para você, e o Espírito Santo te concederá paz. Você receberá, assim como Pedro profetizou para aquelas pessoas, receberá o batismo e irá se unir, né, com este grupo de que clamam e confiam no Senhor. Então, Lucas, aqui nesta leitura dos Atos dos Apóstolos, está falando a respeito sobre o anúncio da igreja, que faz com que as pessoas, e esse é o meu desejo, faz com que as pessoas tomem consciência do seu próprio pecado, já que elas percebem estar comprometidas com uma estrutura social que gera injustiça e morte. Mas o que fazer? Assim como aquelas pessoas perguntaram o que fazer, e eu li aqui o que Pedro disse, o que era para fazer, né? Então é preciso, amados, é preciso morrer para esse tipo de sociedade e ressuscitar para pertencer ao povo de Deus, ou seja, é um novo nascimento, é nascer em Cristo. Quando eu aceito esta palavra, eu estou crendo nela, eu nasço de novo, é como que se eu estou me tornando uma nova criatura, porque eu acredito nesta palavra. Eu deixo de ser o velho homem para ser um novo homem, então eu morro para ressuscitar em Cristo. E a partir deste momento eu tenho uma nova identidade. Por quê? Porque eu creio e eu confesso com a boca. Amém? Então o que Lucas está nos ensinando é isso. O que fazer? Ele diz que é preciso morrer para esse tipo de sociedade e ressuscitar para pertencer ao povo de Deus. Povo esse comprometido com o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo, onde a pessoa recebe o Espírito, é apenas a expressão concreta dessa
conversão. Amém? Então, meus amados, é muito linda a palavra de Deus. Eu amo este momento e eu louvo a Deus por esta oportunidade. Só de eu estar lendo aqui, isto me dá vida, me dá alegria, me dá paz, me dá entendimento e tudo é para a glória de Deus. Mas eu quero concluir este comentário aqui do versículo 42 ao 47. Onde Lucas apresenta o primeiro retrato da comunidade cristã. Quando ele diz aqui, primeiro retrato da comunidade. Ele está apresentando, então, esse primeiro retrato que nasce do anúncio fundamental que provoca a conversão. O que isso quer dizer? Que cresce graças ao ensinamento evangélico, que são os ensinamentos dos apóstolos, e se espalham através do testemunho. Internamente, a comunidade se mantém pela união com que Deus, no caso aqui, oração do templo, Deus, e pela participação da Páscoa de Jesus, que significa ali a fração do pão, que é igual receber, é algo que a gente chama da ceia do Senhor, né? Na vida prática, Lucas vai nos dizer que na vida prática, a conversão se exprime por um novo modelo de relações. E quais são esses novos modelos de relações? É a fraternidade, substitui a opressão do poder e a partilha dos bens, supera a exploração do comércio. A única autoridade é a de Deus e se exprime através de prodígios e sinais que acompanham o testemunho dos apóstolos, representado aqui temor a Deus. Esse temor não quer dizer medo, é reverência, é respeito, é fé, é crer. Então, queridos, para finalizar, para Lucas, a vida dessa comunidade mostra o ideal da igreja e mostra também o projeto de nova sociedade. Amém? Então, vamos ficar por aqui hoje nesta meditação. Espero que o Senhor Deus te dê tempo, estratégia, alegria, prazer de ouvir estas leituras e que você venha avançar em Deus. Obrigada, Pai Santo e amado, por mais esta rica oportunidade. Senhor, que estes áudios destas leituras alcancem vidas, que elas possam, meu Pai, dedicar um tempo para poder receber de Ti, Pai, e perceber a transformação vinda do Senhor na vida de cada um. E aqui eu me incluo também, Pai. Necessito desse alimento verdadeiro que transforma a minha vida e o meu viver. Abençoe-nos, ó Pai, tome-nos em Tuas mãos, dai-nos um dia de paz, de alegria, de favor e vitória. Assim eu peço e já te agradeço por tudo. Amém e amém.